Fala, tropa, vamos começar com as análises desse sabadão, meu irmão, recheado de jogos. Você não pediu, Marcão? Você não pediu pra acabar a data FIFA? Tamo aí agora, jogo pra caramba e graças a Deus, né, galera? Graças a Deus, muitos jogos pra gente poder trabalhar. Tá aqui a lista, tá? Meu planejamento. Aqui tem jogos que a gente vai trabalhar no ao vivo, tem jogos que a gente vai trabalhar no pré-jogo. No pré-jogo a gente tem que ter o máximo de cuidado, obviamente, né, na hora de poder apostar, porque a gente tem que imaginar os cenários de que pode acontecer no jogo e que pode complicar o pré-jogo. Então, o pré-jogo a gente tem que ter o mínimo de. Tem que olhar tudo, né? Tudo, todos os detalhes e tentar diminuir o máximo o risco. É assim que a gente trabalha no pré-jogo, é assim que a gente separa aquilo que a gente faz no pré-jogo daquilo que a gente faz no ao vivo, tá? Então já deixa o like aqui, já curte o vídeo que eu vou começar com as análises e na descrição tá o link para você entrar no Clube dos 5% e ter acesso a absolutamente todas as minhas entradas de pré-jogo, no ao vivo, no mercado de cantos, no trading, tudo. Você vai aprender, tem um curso, tem a parte de gestão, tem a parte de emocional e vai ter também todas as minhas metas dentro do grupo que eu mando, beleza? Vamos lá, vamos começar com os favoritos do dia e eu começo com o Arsenal que vai enfrentar o Forest, né, o Nottingham Forest, o jogo das 8h30 da manhã. E nós temos aqui um Forest que acabou de demitir o Nuno Espírito Santo, né, seu treinador. Cara, eu achei uma decisão muito errada do Forest de ter demitido, né, mas parecia que o Edu Gaspar, eu acho que foi ele que decidiu demitir esse técnico, né? Mas foi um técnico que colocou o Forest, manteve o Forest ali na primeira divisão e que na última temporada fez com que o Forest terminasse na parte de cima da tabela, né, velho? Então, cara, me surpreendeu muito ter demitido ele, né? Veio de uma derrota por 3-0, uma derrota muito grande, né? Contra. Cara, tem tanto tempo que eu até esqueci, mas eu lembro que foi 3-0. 3-0 contra o West Ham, né? Um time que também vai brigar, na minha opinião, para não cair. E aí acabou demitindo o seu treinador, né? E contratando o Postecoglou, sei lá, que era o técnico do Tottenham, tá? Que não é um técnico tão bom assim, tá, galera? Na minha opinião, eu quero ver como é que vai ser esse Forte, tá? Pelo que eu vi falar, pelas informações que tem, era porque o Edu Gaspar, né, queria um futebol mais alegre, né, um futebol mais ofensivo, e o Forte com o Nuno era completamente reativo, né? Mas diante das peças que tem, eu acho que essa era a melhor coisa para a equipe do Forte. Do outro lado, nós temos um Arsenal que é muito forte, né? Um Arsenal que controla muito bem o jogo, um Arsenal que gosta de ter a bola, principalmente em casa, que não dá muitos espaços para os seus adversários, que defensivamente é muito sólido, apesar de vir de uma derrota para o Liverpool, é muito sólido a defesa do Arsenal. Inclusive o gol que o Liverpool fez foi no final do jogo, um gol de falta, né? Não foi um gol com a bola rolando, foi um gol de falta mesmo, uma cobrança de falta absurda do Szoboszlai. Então, assim, o Arsenal tem um time melhor, né, do que o Forest e tem tudo para poder vencer dentro de casa, tá? A odds não tá uma odds tão boa assim para o Arsenal, mas é uma odds muito justa, tá? Na minha opinião. Aí você pode trabalhar no pré-jogo a vitória do Arsenal. Outro mercado também interessante do Arsenal aqui é o mercado de escanteios para ele marcar mais cantos do que o Forest, né? Porque o Arsenal cede poucos escanteios para os seus adversários e é um time que produz muitos escanteios. Olha a média de cantos do Arsenal, 7,7 e 3 cantos sofridos. Né? 90% dos jogos terminou com mais cantos do que os adversários. E isso é ainda maior quando a gente trata dos jogos dentro de casa. Né? A média de escanteios sofridos é de 2,9. Então, assim, o mercado de cantos aqui para o Arsenal também é algo bem interessante para a gente poder ficar de olho e para a gente poder trabalhar. Ou você pode trabalhar isso no pré-jogo ou pode trabalhar no ao vivo, tá? O Arsenal ainda tem dúvida se o Saka vai jogar, né? O Saliba também tá machucado, tá fora, mas o restante do time tá completinho, tá? E é um time muito forte, tem peça de reposição para isso, tranquilamente, e deve ganhar o jogo aqui até com uma certa tranquilidade. Às 11 horas, nós teremos dois favoritos, na minha opinião, que é o Galatasaray enfrentando o Espor e teremos também o Newcastle enfrentando o Wolverhampton, tá? O Galatasaray é muito forte, cara. O Galatasaray para a Liga Turca é muito forte. E agora ainda efetuou a compra agora, né? Tava por empréstimo 12,5, agora contratou. E contratou o Sané também, né? O Leroy Sané. Então isso fortaleceu muito, ainda mais a equipe do Galatasaray. Que deve vencer esse jogo com uma certa tranquilidade, tá?
Aqui é o seguinte, o time do Epspor é um time, não é um time ruim, tá? Mas é um time que, tanto que, ó, pegando aqui os jogos, né, que tivemos, ó, eles perderam de 4-1 pro Konyaspor, perdeu de 2-1 pro Besiktas, foi um gol até que o Besiktas fez no final, ganhou pro Alanyaspor por 2-1 e teve o 0-0 com o Başakşehir no último jogo, tá? Contra o Galatasaray, o retrospecto não tem sido tão positivo assim, né? Na verdade, só teve 2 jogos, porque um foi um amistoso. Mas foi um empate por 2-2. Eu lembro que o Galatasaray tomou um empate no final do jogo aqui. E teve a vitória do Galatasaray por 5-1. De acordo com como começou o time do Galatasaray, muito forte ofensivamente, dificilmente o Epspor vai conseguir segurar, tá? Então aqui dá pra gente trabalhar um handicap asiático -1, Galatasaray, pro pré-jogo. E no ao vivo, obviamente, tá de olho aqui no mercado de gols, porque o Galatasaray tá muito forte ofensivamente. O Newcastle vai enfrentar o Wolverhampton. O Newcastle que ainda não venceu na temporada, mas tem tudo para vencer aqui. O time do Wolverhampton, na minha opinião, é um dos times que vai brigar na parte de baixo da tabela para não ser rebaixado. É um time que tem muitas limitações, é um time defensivamente muito fraco. Vitor Pereira, assim, salvou o time na temporada passada, mas nessa temporada eu acho muito difícil. É um time que não joga bem, é um time que não cria bem. Cara, é um time muito limitado esse time do Wolverhampton, tá? O Newcastle em casa, esse é aquele jogo que você olha e você pensa, cara, tem a obrigação de vencer. Só que o que não me agrada aqui, o Newcastle ainda não venceu na temporada, vai ter a estreia provavelmente de alguns jogadores que contrataram, né? Resolveu o problema do Isaac, que foi pro Liverpool, e contratou o Issa e contratou o Woldemade, né? Que é o titular da Alemanha, que estava no Stuttgart, que chegou, o grandalhão, gigante. Então aqui é um jogo que o Newcastle tem tudo para poder vencer. Mas eu não gosto dessa cotação em 42. Eu prefiro esperar no ao vivo para utilizar o trade, né, utilizando bolsa. Assim como, por exemplo, no Arsenal aqui, ó, provavelmente eu vou estar no lei Nottingham Forest, né? Mas no caso aqui do Newcastle, cadê o Newcastle? Aqui, é Newcastle contra o Wolverhampton. Provavelmente eu vou estar no lei Wolverhampton, ou seja, contra o Wolverhampton, tá? Contra o Wolverhampton. É como se eu fosse o Newcastle ou empate. É como se eu fosse o Newcastle empate. Eu prefiro trabalhar dessa forma para pegar uma odds melhor, né? Porque o 1,42 realmente tá bem ruim, tá bem ruim mesmo. Os jogos do Wolverhampton também têm sido jogos favoráveis para gols, tá? Então não descarto o over 1,5. Você pode utilizar essa odds em uma dupla. Caso você queira, não descarte essa opção, porque os jogos do Wolverhampton têm sido jogos favoráveis para isso, favoráveis para gols. O Ajax vai enfrentar o Pet Zoe, né? É favorito aqui, jogando dentro de casa ainda mais, pagando em 27. Aí você pode combinar em uma dupla. O Bayern de Munique vai enfrentar o Hamburgo em casa, né? Também a tendência de amasso, de vitória do Bayern de Munique. E aí dá para trabalhar mercado de finalização no gol do Olise, dá para trabalhar a vitória do Bayern no primeiro tempo, porque a odds obviamente está pagando muito pouco. Então aqui o cenário para trabalhar do Bayern de Munique contra o Hamburgo é trabalhar o primeiro tempo, né? Hamburgo, que é um time que vem da segunda divisão e é um time muito fraco, né, velho? Inclusive, começou a temporada com empate 0-0 com o Gladbach, derrota por 2-0 pro St. Pauli, né? Então, porra, contra o Bayern de Munique, na casa do Bayern de Munique, a tendência é de um amasso do Bayern, tá? O Atlético de Bilbao vai enfrentar o Alavés. O Atlético Bilbao teve uma má notícia que o Nico Williams se machucou na Espanha, né? Vai ficar fora desse jogo e provavelmente do jogo também da Champions League. E vai enfrentar o Alavés, que é um time que joga de maneira extremamente reativa. Mesmo assim, o Atlético de Bilbao é favorito para sair com a vitória, mas, cara, o fato de não ter o Nico, que é o principal jogador do time, o cara que quebra as linhas, eu prefiro trabalhar esse jogo aqui no trading, tá? Então, utilizando provavelmente o lei Alavés, né? Dessa forma que eu vou trabalhar aqui nesse confronto, principalmente pela ausência do Nico. O Porto vai enfrentar o Nacional, o Porto que vem de grande vitória contra o Sport, né? O William Gomes, brasileiro, voando, meu amigo, aqui de Aracaju, Sergipe, voando. E a tendência de uma vitória do Porto, até com certa tranquilidade. O Al Hilal vai enfrentar o Al Qadsiya, né? Um jogo que não é fácil para o Al Hilal. Tem bons jogadores aqui, o Al Qadsiya, mas o Al Hilal está muito forte para essa temporada em todos os setores do campo, então também acredito que irá vencer. E agora nós temos alguns favoritos que eu listei aqui, mas que eu só vou trabalhar com trading, tá? O Feyenoord vai enfrentar o Heerenveen.
Feyenoord também favorito dentro de casa, mas é um time que defensivamente acaba sofrendo muitos gols. E por isso que eu sempre fico com o pé atrás na hora de apostar em pré-jogo com o Feyenoord. Por isso que eu sempre levo pro ao vivo. O mesmo caso é o Twente aqui contra o NAC, tá? E o Twente é um time que toma muitos gols. Então aqui pro pré-jogo o ideal é utilizar o over 1,5 em uma dupla caso você queira. Mas o Twente é favorito e com o trading eu estarei de olho no ao vivo aqui na possível vitória deles, tá? O Famalicão vai enfrentar o Sport. Se o Sport estivesse pagando acima de 1,50 eu iria no pré-jogo. Como não está, eu também prefiro levar para o ao vivo e trabalhar no ao vivo. Até porque o Famalicão começou muito bem a temporada, né, com vitória para cima do Santa Clara, vitória para cima do Tondela, empatou com o Gil Vicente e venceu o AVS. Obviamente que aqui os níveis das duas equipes é bem diferente, mas a cotação para mim, pelo Famalicão começar muito bem a temporada, para mim tá uma cotação ruim. Prefiro esperar no ao vivo, uma valorização de odds. E o Palmeiras vai enfrentar o Internacional em casa, né? Palmeiras em casa sempre muito forte, sempre muito favorito. O Internacional é um time muito bom, competitivo. Perdeu o Wesley agora, né? Foi para o Catar, para a Arábia, algum time desse aí. Mas o momento do Palmeiras é muito melhor do que o momento do Internacional, obviamente. E a defesa do Internacional acaba sendo muito vazada, né? Tem sido muito vazada. Então, o Palmeiras acaba sendo o favorito, sabe que não pode perder pontos. Principalmente o Flamengo vai enfrentar o Juventude, é bem favorito o Flamengo vencer. Então o Palmeiras tem que fazer o dever de casa. Mas não é um jogo fácil, por isso que eu vou trabalhar no ao vivo, né, para poder tomar essa decisão. Mas o Palmeiras é grande candidato aí para poder vencer. Agora, alguns favoritos que podem se complicar é o Borussia Dortmund jogando contra o Heidenheim, tá? É um jogo muito bom para gols, eu só não gostei da cotação, né, pagando em 14 o over 1,5, por isso que eu estarei de olho no ao vivo, mas o Borussia é favorito contra o Heidenheim, que é um time defensivamente muito fraco, tá? O Rangers vai enfrentar o Hearts. O Rangers é um time que em casa é muito forte, mas é um time que eu tenho zero confiança para apostar no pré-jogo, né? Eu sempre levo para ao vivo os jogos do Rangers. É diferente do Celtic. O Celtic sim dá para confiar, principalmente na Escócia. Passa o carro para cima de todo mundo, por isso que é um jogo também que eu vou trabalhar com trading. O Crystal Palace vai enfrentar o Sunderland. Apesar de ter perdido o Eze, o sistema do Crystal Palace continua o mesmo, né? É um time muito forte, é um time muito competitivo, ainda mais dentro de casa. Também é um favorito, mas não dá para confiar, não é um time confiável assim para a gente ir em vitória no jogo, né? Eu prefiro utilizar o treino, justamente o Lei, porque eu acredito que o Crystal Palace não perca. Então, o Lei, Sunderland, eu sou o Crystal Palace, eu empate. Eu prefiro trabalhar dessa forma, beleza? Eu prefiro trabalhar dessa forma. Teremos União São Geloese, o PSV e também o Clube Bruges. São favoritos também, mais favoritos que vão jogar fora de casa, né? Por isso que é bom validar em campo o que vai estar acontecendo para poder tomar uma decisão. E no caso do Clube Bruges e o São Geloese, a cotação está bem abaixo, né? Em 45 em 48. Prefiro também esperar uma valorização de odds. Já o PSV está pagando em 61, até uma boa cotação, porém o NEC é um time muito chato dentro de casa. E o PSV vem de derrota dentro de casa, né? Vem de derrota dentro de casa para o Telstar por 2-0. Então vamos ver como é que vai estar se comportando o PSV agora para essa partida. Outro favorito que nós teremos é o Napoli contra a Fiorentina. Nesse caso aqui, dá para se trabalhar o empate anula Napoli, tá? Dá para trabalhar esse mercado. O Napoli é um time muito sólido defensivamente, começou muito bem a temporada do jeito que terminou, né? Com sequência de vitórias, venceu o Napoli e venceu o Sassuolo e venceu o Cagliari. A Fiorentina também é um time muito forte, um time muito qualificado, né? Empatou com Cagliari e empatou com o Torino, né? Então, assim, não acredito no jogo fácil para o Napoli, mas eu não vejo o Napoli saindo com essa derrota. O empate anula no pré-jogo é uma boa, tá? Mas eu preferi trabalhar no ao vivo. O Atlético de Madrid, que começou mal a temporada, vai enfrentar o Villarreal, que é uma equipe muito chata e competitiva, tá? Inclusive, nos últimos jogos entre eles, o da temporada passada, né, foi empate nos dois jogos, 2-2 e 1-1. Então, não espere um jogo fácil para o Atlético de Madrid, que ainda não venceu na temporada, né? Perdeu para o Espanhol, empatou com o Elche, empatou com o Alavés. Então, vai enfrentar uma equipe muito mais difícil do que a que eles enfrentaram nos últimos jogos. O Villarreal venceu o Oviedo, venceu o Girona, empatou com o Celta de Vigo. Então,
eu espero um jogo duro do aqui Atlético de Madrid e Villarreal, mas é um jogo também que dá pra gente trabalhar com trade, né? Principalmente no Lei Villarreal. O Atlético de Madrid que tirou o principal jogador do Villarreal da temporada passada, que foi o Baena, né? Jogador muito bom, muita qualidade. Chelsea vai enfrentar o Brentford, também favorito aqui demais, né? Mas o fato de ter uma defesa muito exposta, eu também prefiro trabalhar com trade, é um favorito que pode se complicar, mas no pré-jogo dá pra gente trabalhar aqui o gol do Chelsea, para o Chelsea marcar 3 escanteios, também para combinar em uma dupla, é uma excelente opção. E o Mônaco vai enfrentar o Auxerre, né? Esse Mônaco também é um time que não me passa confiança, principalmente no sistema defensivo, por isso que eu vou estar trabalhando no ao vivo, tá? E jogos favoráveis para gols, eu listei vários aqui, tá? Vou passar bem rápido. O Union Berlim vai enfrentar o Hoffenheim, né? Um jogo muito bom para gols, principalmente por conta do Hoffenheim. Em 100% dos jogos, né, dos últimos 10 jogos aconteceu gol no primeiro tempo, no jogo do Hoffenheim, e o over 1,5 aconteceu em 90% dos jogos, tá? Média de gols marcados altíssima, 4 gols, mas foi por conta de uma goleada que eles aplicaram. A média de gols marcados do Union Berlim é de 2,4, uma média também muito alta. O mais contra o Leipzig também é um jogo muito bom para gols, porém, porque os dois têm uma média de gols marcados parecido, de mais de 2 gols. Porém, aqui, esse jogo, eu não recomendo você apostar no mercado de gols no pré-jogo. Recomendo você levar para o ao vivo, porque o mais, geralmente, quando enfrenta equipes como o Leipzig, né, equipes que são superiores do que eles baixam muito o bloco e jogam de maneira reativa. Então, a gente fica com o pé atrás na hora de apostar no pré-jogo, tá? Freiburg contra o Stuttgart, aí é jogo bom demais para gols, né? Bom demais para gols, bom demais para ambos marcam. Aqui você já vê, né? 90% dos jogos e 80% do jogo do Stuttgart aconteceu over 1,5, e 90% dos dois jogos aconteceu gol no primeiro tempo, e 70% dos dois times aconteceu ambos marcam. Então é um jogo muito bom para esse ambos marcam, tá pagando 1,50 aqui, beleza? O Bournemouth vai enfrentar o Brighton, aqui é um jogo muito bom para o over 1,5. São dois times também bem ofensivos, né? Principalmente o Brighton, com uma média de 2,5 gols marcados e um gol sofrido. O Real Madrid vai enfrentar a Real Sociedade. Real Sociedade com a postura mais ofensiva nessa temporada, tá? Mas ainda com dificuldade na hora de marcar gols. Perdeu muitos atletas, né, a Real Sociedade, principalmente perdeu seu meio campo. Isso tornou o time mais vulnerável pela perda no meio campo. Então eu gosto de trabalhar, mas nunca é fácil jogar no estádio deles não, tá? Por isso que aqui no jogo do Real Madrid eu não fiz de pré-jogo, mas vou trabalhar no ao vivo, o mercado de gols, buscando principalmente esse over 1,5 com a valorização de odds. Jogos do Salzburg, já cansei de falar aqui, né, que são jogos bem favoráveis para gols, uma média de 3 gols por jogo, então também é outro confronto que dá pra gente olhar para esse cenário. O West Ham, defensivamente muito fraco, já comentei aqui que é uma das equipes que eu acho que vai brigar para ser rebaixado. Também são jogos bons demais para gols, né? Uma média de 1,8 gols marcados e 1,7 gols sofridos. Em 100% dos jogos do West Ham aconteceu over 1,5. Então é um bom mercado para a gente poder estar de olho. O Eagles também é um campeonato, um time da Holanda. A gente sempre está de olho em gols. Favorito para esse confronto, né? Mas é melhor atuar no mercado de gols no over 1,5 do que na vitória. O Zamalek contra o El Mars. O El Mars também é um time bem ofensivo. Tá pagando 1,50 o over 1,5, tá? É muito bom esse mercado aqui no Egito. Inclusive é uma das bets que eu fiz para pré-jogo. O Besiktas vai enfrentar o Başakşehir. Jogos do Besiktas sempre é bom estar de olho no mercado de gols, no over 1,5. O Mirassol, os jogos do Mirassol também muito bom para gols, né? Uma média muito alta de gols marcados. E 80% dos jogos do Mirassol aconteceu esse over 1,5. Os jogos do América também aqui vai enfrentar o Paysandu, o Papão, né? Dois times que precisam muito da vitória, dois times que vêm sofrendo bastante gols. Quando a gente para olhar os últimos jogos, 90% dos jogos do Paysandu aconteceu over 1,5 e 70% dos jogos do América. E listei também aqui na MLS, né? Vou falar logo do Fluminense Corinthians. Fluminense Corinthians eu deixei aqui pro mercado de gols, mas eu vou levar esse jogo pro ao vivo, tá? É porque no Campeonato Brasileiro o Renato joga de maneira diferente das Copas, né? Nas Copas ele joga com 3 volantes no meio campo, mas no Campeonato Brasileiro ele escala um time sempre mais aberto. Então por isso que eu acredito que aqui a tendência é que a gente tenha um jogo aberto. Mas eu vou levar pro ao vivo porque esses dois times se jogaram na quarta-feira e vamos ver como é que vai ser esse jogo nesse nível de enfrentamento aqui, onde o foco dos dois times, sinceramente, está na Copa do Brasil, né? Essa é a verdade. E na MLS eu listei aqui os jogos que são
favoráveis para gols e principalmente por ambos marcam, né? O Charlotte vai enfrentar o Inter Miami, aí vocês já sabem. O Seattle vai enfrentar o Los Angeles. O San José contra o Los Angeles, aqui foi o Los Angeles Galaxy, aqui é o Los Angeles FC. O Salt Lake vai enfrentar o Kansas City e o San Diego contra o Minnesota. Galera, eu filtrei já, tem 10 jogos, tá? 12 jogos da MLS nesse sábado, tá? Aqui eu filtrei, esses jogos aqui são os melhores para gols. Então, dá para você explorar o over 1,5, dá para você explorar no ao vivo o gol no primeiro tempo, dá para você explorar aqui o ambos marcam, tá? Então, todos esses mercados, ambos marcam, over 1,5, gol no primeiro tempo, todos eles são bons para se trabalhar aqui. E teremos dois clássicos, né? Um clássico na verdade e um clássico aqui no Nordeste. Juventude vai enfrentar, Juventus vai enfrentar a Inter de Milão. Cara, um jogo bem difícil, sendo bem sincero para vocês. Então, assim, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não abri o mercado de cartões para esse confronto. Então, estou esperando abrir o mercado de cartões. Mas eu vou, dependendo da odds que entrar, vou apostar em ambos os times tomar cartões e abaixo de 3,5. Acredito que teremos um jogo muito truncado aqui, tá? Ainda mais por ser início de temporada, ninguém quer começar a temporada perdendo o clássico, né? E o Fortaleza contra o Vitória também, dependendo da odds, eu vou apostar em ambos os times tomar pelo menos 2 cartões. Um jogo aqui da parte de baixo da tabela, os dois times precisando vencer para se livrar da zona de rebaixamento, por isso que eu prefiro trabalhar no mercado de cartões do que resultado. São duas equipes que não são tão confiáveis assim, tá? Espero ter te ajudado aqui. Lembre de curtir o vídeo, se inscrever no canal e para pegar todas as minhas bets de pré-jogo ao vivo, trade, o link tá aqui na descrição, é só entrar no Clube dos 5%. Tamo junto.